Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Juliana. Eu tô aqui no canal Tuberculose, Minha Vitória e Minha Cura. Vim contar um pouco para vocês sobre o processo de diagnóstico da tuberculose, como é que foi tudo isso, porque no início, quando eu comecei a ter sintomas, e até mesmo quando eu descobri o diagnóstico final de tuberculose, algo que me surpreendeu bastante foi não encontrar material na internet sobre isso. Pessoas que tiveram seus diagnósticos, como foi o tratamento, como é que foi a descoberta do diagnóstico. Então, assim, senti muita dificuldade e fiquei bem chateada mesmo de não encontrar esse tipo de material. E assim como eu busquei, acredito que outras pessoas podem ter essa necessidade, ter tido um diagnóstico recente, então a gente pode ter essa troca por aqui, de conversarmos, de trocarmos ideia, vocês trocarem, me darem dicas também, porque eu tô bem no comecinho do meu tratamento, então ainda tem um longo caminho pela frente. Mas vamos lá, há cerca de 2 meses atrás, eu comecei a sentir muitas dores do lado esquerdo aqui da minha costela, que eu associei a dores musculares. Imaginei que fossem dores musculares, não levei muito a sério, até cheguei aí no médico porque, apesar de eu não ter levado muito a sério, eram dores muito fortes. E aí eu fui no médico, o médico confirmou para mim que eram dores musculares, tratei para dores musculares por muito tempo e não melhorava, as dores só pioravam. Um tempo depois começaram a surgir outros sintomas. Uma semana antes do meu aniversário, eu comecei a sentir muita falta de ar, muita tosse. Eu tava super empolgada, com vários planos para comemorar meu aniversário de 40 anos. Tinha alugado sítio, chamado os melhores amigos, tava tudo pronto. Mas, né, a gente planeja e Deus ri. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Porque 3 dias antes do meu aniversário, eu acabei indo até o pronto-socorro, porque os sintomas estavam muito fortes, estava com muita falta de ar, muita tosse, além das dores, né, que não cessavam com os medicamentos que até então o médico tinha receitado. E fui até o pronto-socorro. Quando eu cheguei no pronto-socorro, qual foi minha surpresa quando realizei ali vários exames, inclusive de tomografia, e o médico falou que eu estava com pneumonia e com derrame pleural. Que além da pneumonia, também existia ali uma quantidade grande de líquido no meu pulmão esquerdo. Provavelmente por isso que eu vinha sentindo tantas dores há tantos dias. E que por conta desse quadro, que era um quadro mais complicado do que somente a pneumonia, eles iriam optar por me internar. E foi assim, fiquei 10 dias internada no primeiro momento, 10 dias em tratamento medicamentoso, com o intuito de reduzir aquela quantidade de líquido que estava no meu pulmão, mas os sintomas persistiam, mesmo com tratamento antibiótico forte. Eu continuava com muita tosse, muita falta de ar. Tive alta no 10º dia ou no 9º dia, algo assim. Vim para casa, cheguei em casa, fiquei 2 dias em casa e meus sintomas pioraram muito. E eu precisei voltar para o hospital. Nessa segunda internação, fiquei na UTI, já fui direto para UTI porque viram que a quantidade de água do meu pulmão havia aumentado. Então, por isso que eu tava com ainda mais dificuldade de respirar, dificuldade de fazer coisas simples como tomar banho, subir e descer a escada, não conseguia respirar. E aí voltei pro hospital. Chegando no hospital, os médicos tinham várias hipóteses, mas aqui eles estavam mais embasados do que seria o motivo ali dessa reincidência, é que de fato era uma pneumonia mais resistente e que por conta disso não estava deixando ali a inflamação no derrame pleural diminuir para que aquele líquido fosse absorvido, né, naturalmente pelo corpo, e por conta disso eles optaram por fazer uma drenagem pleural. Eu não fazia ideia do que isso significava. E aí eu vou colocar aqui para vocês mais ou menos como que é o processo, tá? Uma foto de como que é o processo, de como que estava meu pulmão quando foi feita essa drenagem pleural. Mas basicamente eu fui pro centro cirúrgico, ali eu levei uma anestesia local aqui nas costas, fiquei acordada o tempo todo, sentada, e ali nessa posição sentada,
vinha o cirurgião com uma agulha e colocava entre as minhas costelas até chegar na parte do meu pulmão que estava com água e drenar aquele líquido. Só que como ele não tinha uma visão externa de onde estava o líquido, essa é a parte assim que foi a pior para mim, porque ele não sabia exatamente onde perfurar. E aí ele perfurou 2, 3, 4 vezes e não achava o líquido, não fazia drenagem do líquido. E cada vez que ele perfurava, era uma dor alucinante que eu sentia. Porque lembra que eu falei que a anestesia era local? Era uma anestesia superficial, que pegava só na parte da pele mesmo. A parte interna da costela para dentro, que é uma parte que é super inervada do nosso corpo, não pega anestesia. Então eu sentia toda aquela dor e senti 2, 3, 4, 5 vezes até que ele encontrasse o local onde a maior parte do líquido se encontrava e conseguiu drenar. Foi drenado meio litro, mais de meio litro de água do meu pulmão. Não saiu tudo na primeira vez. E eu chorei demais aquele dia. Nossa, eu lembro que foi assim um dia muito difícil para mim, porque eu fui para a sala de cirurgia pensando que fosse algo super simples, sabe? Queria só me ajudar. E embora tenha me ajudado, porque depois dessa punção eu passei a ter uma melhora no meu quadro, nos sintomas, mas o processo em si foi muito difícil. Mas enfim, superei, voltei pro quarto, voltei pro meu leito, continuei ali naquela internação por mais alguns dias, concluí a rodada de medicação que eu estava tomando, que eram antibióticos super fortes, ainda tratando para uma pneumonia recorrente, e tive alta. Tive alta, como tinha drenado boa parte do líquido que estava na minha pleura, eu já tinha um conforto melhor respiratório, conseguia conversar, conseguia não tossir o tempo todo como estava acontecendo. Então, sim, eu estava me sentindo melhor. Vim para casa, ainda com muitos cuidados, com muitas ressalvas. Acabei me afastando pelo INSS, porque eu passei mais de 20 dias internada. Então, esse afastamento ele acabou sendo compulsório, não tive muito o que fazer. E vida que segue. Só que assim, aquele cansaço ele continuava. As dores, pouco tempo depois, aquela dor que eu sentia do lado esquerdo voltou. Então, em bem pouco tempo, eu voltei a sentir aquela dor. E aí eu fiquei pensando, poxa vida, já passei por 2 internações, fiz uma drenagem, fiz vários exames e não tô satisfeita com esse diagnóstico, não acho que eu tô 100%. E aí foi quando essas dores, ao piorarem, eu falei, não, preciso ir num outro hospital, porque até então as 2 internações que eu tive tinham sido no mesmo hospital. E aí eu fui para um outro hospital, no Hospital 9 de Julho, aqui em São Paulo. E aí nesse hospital eu cheguei lá relatando, levei toda a documentação das internações anteriores, relatei tudo o que tinha acontecido e que os sintomas estavam voltando. Então, estava voltando a ter muita dor do lado esquerdo, estava voltando a ficar muito cansada, embora não fosse da mesma forma que era antes. Ainda assim, eu acho que não devia estar cansada de nenhuma forma. E aí, para minha surpresa, foi feita uma tomografia ali nesse atendimento do pronto-socorro e verificaram que tinha voltado líquido para o meu pulmão e que, além disso, os meus exames de sangue estavam bastante alterados e para poder investigar o que estava acontecendo, eles iriam precisar me internar novamente. E aí fomos para a 3ª internação. Fui internada novamente no dia 7 de outubro, então 2 semanas atrás. E nessa segunda internação, não sei se por ser num outro local, e até por toda a abordagem que já tinha sido adotada antes, eu percebi os médicos muito mais cautelosos. Eles não foram já direto me dando antibiótico ou me dando várias medicações. Eles queriam entender o que estava causando realmente todo esse quadro de reinfecção, de retorno do líquido pleural. Então, isso foi muito importante. Logo no segundo dia que eu estava internada, eu fui assistida
por um cirurgião, ele foi até meu quarto, conversou comigo, entendeu todo o meu quadro, e aí ele falou pra mim: Juliana, olha, diante de tudo que você tá me falando, eu preciso fazer uma pleuroscopia, que é uma cirurgia onde você vai tomar uma anestesia geral, e dessa cirurgia vai ser exploratória para a gente ver o que tem aí no seu pulmão, na cavidade pleural, e também retirar esse líquido que está se acumulando novamente. E aí, com essa cirurgia, a gente vai conseguir também mandar esse líquido para uma investigação, para uma biópsia, analisar o que tem nele e identificar a causa, né, dessas recorrências. E aí eu topei, falei: não, doutor, eu concordo, eu quero uma resposta também, não aguento mais ficar indo e vindo de hospital. E aí, no dia 10 de outubro, eu passei por esse procedimento cirúrgico e foi com anestesia local, eu não senti nada na hora, embora quando eu acordei eu estava com dreno. Fiquei com esse dreno por 2 dias, drenando o restante de líquido e material ali que tinha ficado na membrana. E assim, foi bem difícil, porque embora tenha sido com anestesia geral, não tenha sentido dor durante o processo, o pós-operatório foi e ainda está sendo bem difícil, porque é muito dolorido, é muita dor. Eu sinto dores até hoje, já tive alta, faz 5 dias que eu tive alta, e eu ainda estou sentindo dores, faz 10 dias que eu fiz essa cirurgia, ainda sinto muitas dores, já retiraram o dreno, eu tomo remédios de hora em hora para poder controlar as dores desse pós-cirúrgico. Mas graças a essa cirurgia, eles fizeram análises do líquido pleural e do material que foi colhido também durante a cirurgia e chegaram ao diagnóstico, que é de tuberculose pleural. Eu fazia anos que eu não ouvia falar de tuberculose. Eu levei um baita de um susto, inclusive quando falaram para mim que eu estava com tuberculose, até porque eu não fumo, não bebo, não estou em situações de multidões com muita frequência, não trabalho com saúde, então não trabalho diretamente com pessoas que estão doentes. Então, assim, fiquei bem assustada, né? Até porque a gente imagina que, até por conta de vacina que a gente toma, enfim, seja uma doença que já esteja erradicada, e não, é muito mais frequente do que se imagina, e eu fui descobrir isso com o meu diagnóstico. Então, o diagnóstico da tuberculose pleural, ele é um pouco diferente da tuberculose pulmonar. Então, eu, como infectada, eu não transmito da mesma forma que alguém que tem a tuberculose pulmonar, porque a minha tuberculose, ela tá na membrana pleural, e aí nessa membrana ela tá com essa infecção, mas só que ele não tem um contato direto com o ar, então eu não expelo secreções que, não sei nem se essa palavra é certa, tá, gente? Mas enfim, quando eu tosso, espirro, algo assim, as secreções que saem não estão tomadas do vírus, né? Da bactéria, sei lá, da tuberculose. Pelo menos foi isso que os médicos me falaram. Mas não quer dizer que ela seja menos perigosa do que a tuberculose pulmonar. A diferença é essa, que na questão de transmissão, o risco de alguém pegar a tuberculose de mim, ele é menor, quase nulo. Mas em termos de processo inflamatório que isso causa no corpo, a questão do acúmulo de líquido, disso poder acontecer novamente, porque eu ainda estou nesse processo de tuberculose, ele é bastante grande. Então, assim, o segundo passo de tudo isso, depois que eu descobri a causa, foi iniciar o tratamento. E o tratamento é muito delicado e é muito mais difícil do que eu imaginei. Então, gente, a gente tem aqui um sistema público de saúde que ele é muito eficiente quando se trata de situações como essa, né, de saúde pública, de doenças que podem levar a epidemias, algo nesse sentido. Então, eu senti muito isso, que assim que eu fui diagnosticada, eu estava num ambiente de hospital particular, mas eles tiveram que mesmo assim recorrer ao SUS para informar, notificar sobre o meu diagnóstico. Após essa notificação,
eles pediram uma remessa de medicamentos para que eu pudesse iniciar esse tratamento ainda no hospital. Então, não é um medicamento que eu consigo comprar na farmácia ou que tenha no hospital particular. Somente o SUS detém a distribuição desse medicamento e ela é 100% gratuita. Então, eu recebi as primeiras doses do medicamento ainda internada e eu sou obrigada a dizer que essa é uma parte bem delicada do tratamento, porque, pelo menos para mim, essa medicação, ela me causa algumas reações. Então, eu ainda fico muito enjoada, fico nauseada quando eu tomo. Então, não posso tomar de hipótese alguma essa medicação com estômago vazio, não posso ficar com o estômago vazio depois de tomar. Então, assim, são vários detalhes que eu fui identificando depois que eu comecei a fazer o tratamento. E como que se dá o tratamento? Então, tá mais aí uma novidade. O tratamento, ele é feito pelo SUS. Então, quando eu tive alta do hospital, eles me deram lá o laudo com o meu diagnóstico. E aí eu tive que ir no SUS, no UBS, mais próxima da minha casa, levar esse diagnóstico. E aí lá na UBS eles fazem todo um cadastro do seu caso, do seu diagnóstico, pedem exames que devem ser colhidos na própria UBS. E aí você passa a seguir um protocolo de medicação, de tratamento que é feito lá. Então, eu não posso pegar essa medicação e trazer para minha casa para tomar aqui na minha casa. Eu tenho que ir todos os dias na UBS tomar essa medicação lá na UBS. Então, faça chuva ou faça sol, eu tenho que ir na UBS tomar minha medicação, assinar lá que eu tomei a medicação. Se algum dia, por alguma razão, eu não for, eles vão saber, eles serão notificados, provavelmente tentarão contato comigo, seja por telefone, e pelo que eu entendi lá com o pessoal do acolhimento, em situações de que a pessoa não consegue ser contatada, eles vão até a residência da pessoa para poder saber o que está acontecendo, por que a pessoa não está fazendo tratamento. Então é bem criterioso mesmo, assim. Até me preocupa questão de trabalho. Por enquanto eu estou ainda em afastamento médico, mas no momento que eu voltar a trabalhar, me preocupa essa questão, porque todos os dias eu tenho que tomar medicação. E essa medicação é tomada no posto. E não é assim, chegar e tomar. Você chega, você tira uma senha, você aguarda a sua vez de ser atendido. É uma democracia e também tem toda ali uma ordem de prioridades. Então, se você não está encaixado dentro da hora de prioridades de atendimento, você vai ser atendido no momento que der para você ser atendido. Então, tem toda essa questão também, assim, sabe? Mas, por outro lado, é muito bonito de ver, né, que é totalmente democrático, né? É o mesmo tratamento para todas as pessoas. Então, independente da sua classe social, sua cor, sua idade, gênero, não interessa. Você vai receber o mesmo tratamento e da mesma forma. Não tem preferência, pelo menos no lugar que eu fui, eu percebi que não tem. Você não é porque você tem mais recursos que você vai conseguir pegar essa medicação e levar para sua casa e tomar em casa. Se alguém passa por isso e conseguiu fazer isso, por favor, me fale aqui, porque até então eu questionei isso várias vezes com a enfermeira que está acompanhando o meu caso e ela falou que não é possível, que a medicação ela tem que ser tomada dessa maneira, que quando a pessoa ela tá ali muito debilitada, que ela não consegue ir até o posto tomar, aí algum agente de saúde do posto vai até a casa da pessoa diariamente levar o tratamento para ela tomar. Então, assim, eu achei muito sério, assim, sabe, muito bonito isso também. Então, acho que valeu para que eu conhecesse e visse também com outros olhos essa parte de saúde pública, do qual todos nós temos acesso, mas nem sempre utilizamos. Eu confesso que eu quase não utilizo e ter esse contato assim foi muito positivo. Por outro lado, a medicação ela causa enjoo, ela faz mal. Sábado e domingo mesmo foram dias que eu passei muito mal, fiquei vomitando, então te dá náuseas, te dá dor de estômago. Então, assim, é bem difícil essa adaptação. Eu espero que nos próximos vídeos eu possa voltar aqui
com notícias melhores em relação à adaptação com o tratamento. Peço dicas também, que vocês puderem me dar de dicas aqui. Poxa, também tive, passei por isso, me ajudou a fazer isso, me ajudou a fazer aquilo. Gente, estou super aberta. Eu quero, na verdade, eu abri esse canal com o intuito de ter essa troca, porque por enquanto pairam 1 milhão de dúvidas aqui pela minha cabeça, mas eu quero muito dividir isso com o máximo de pessoas possível, porque eu acho que se esse vídeo chegar até alguém que tá passando pela mesma coisa que eu e puder ajudar essa pessoa de alguma maneira, que fale, poxa, eu também passei por essa jornada, tô tendo uma dificuldade de ter um diagnóstico, tô reconhecendo aí os meus sintomas com os seus, isso pra mim já terá valido a pena. Então, assim, conto com o apoio de vocês. Em breve eu trago novos vídeos, vou trazer vídeos aqui também do atendimento na UBS, de como que é a questão da medicação. Vocês vão poder conhecer um pouquinho junto comigo e, né, e firmes aí. Vou ter uma primeira consulta em breve com a doutora da UBS, que é especialista em tuberculose, então provavelmente eu vou poder tirar muitas dúvidas com ela. Se vocês tiverem dúvidas aqui também, deixa nos comentários, que essas dúvidas vão me ajudar também a ter um norte dessa primeira consulta mais completa com o Sistema Único de Saúde. Em paralelo a isso, eu estou, né, continuando com o meu tratamento, com o acompanhamento dos médicos particulares, mas eu acho que ter o atendimento do SUS e manter respeitosamente também essas consultas que são cotidianas, né, e vão ser frequentes, é muito importante, porque afinal de contas o tratamento está sendo feito por eles, então nada mais justo do que ter esse acompanhamento médico também, tá bom? Então, muito obrigada, espero ter ajudado, espero ter contribuído de alguma maneira para alguém que esteja passando por algo parecido, ou que conheça alguém que esteja passando por algo parecido. Não deixe de deixar aqui seu comentário para que a gente possa compartilhar e dividir coisas daqui para frente, viu? Muito obrigada. Beijos!